Bom dia, me chamo Lucas e sou estudante de Geografia. Nesse vídeo gostaria de te mostrar a riqueza de alguns ecossistemas, assim como as principais ameaças que estão expostos. Vamos embarcar nessa viagem biogeográfica? Dividida entre semidecidual e decidual, a floresta estacional ela é um ecossistema presente na Mata Atlântica, caracterizado especialmente pelo clima com duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa. Ambas também apresentam uma alta densidade de árvores e abrigam diversos animais e plantas menores, sendo essenciais para a sobrevivência humana e para a manutenção do ciclo de oxigênio. Então, a principal característica da floresta estacional decidual é que mais de 50% de suas árvores perdem as folhas durante o período de estiagem. Com o início da estação chuvosa, a vegetação se recupera e adquire uma aparência semelhante à de uma floresta tropical. Segundo Leite e Klein, esta região compreende uma superfície aqui no Rio Grande do Sul de 47 mil km². Face disso, a gente tem três tipos de formações que podem ser determinadas numa escala ampla de mapeamento. Uma aluvial, uma submontana, compreendendo terrenos ondulados e dissecados em altitudes entre aproximadamente 30 e 400 metros de altura, e uma montana, abrangendo áreas dissecadas com altitudes superiores a 400 metros. Atualmente, a região ela se encontra quase que completamente destituída de povoamento florestal. Os poucos povoamentos residuais, que são cerca de 4,2% do original, encontram-se alterados e parcialmente descaracterizados. Agora, vamos ver um pouco da floresta ombrófila mista. Segue nossa floresta ombrófila mista, aqui com muitos xaxins. Pausa nessa paisagem bonita só para falar que o xaxim ele não tem tronco, só um emaranhado de raízes, que se tu botar o dedo inclusive afunda. E o mecanismo de disseminação dele não é dependente de polinizadores. Ele se dispersa sozinho a partir do tronco a curtas distâncias. Que crescem só 1 centímetro por ano. Cada metro de árvore é um século. Então é incrível a gente pensar a idade dessa vegetação toda e há quanto tempo a gente está nesse cenário, ou melhor, há quanto tempo esse cenário existe. A gente tem aqui uma raridade que é as araucárias de novo. As araucárias não dão trégua. Tudo tem araucária. A gente já passou por umas 300 araucárias. Mas voltando aos xaxins, né? Que é o grande foco da questão. A gente tá numa floresta onde predominam os xaxins. O xaxim, ele... Durante as décadas de 70, 80, ele foi muito desmatado para fazer vasos de plantas. Uma grande indústria que acabou com a população de xaxim, até que tardiamente se criou uma lei onde não pode mais desmatar xaxim, mas daí já não tinha mais xaxim. Daí não adianta mais preservar xaxim se já quase acabou o xaxim. Nossas queridas araucárias, sempre presentes. Não sei quantas dessas a gente viu todo no trajeto pra cá. E agora aqui de novo. Então, seguinte, depois de mostrar toda essa exuberância da floresta ombrófila mista, agora a gente vai verticalizar em cima das práticas que contribuíram com a degradação desse ecossistema. Só para ilustrar a relevância dessa parte do vídeo, a Mata de Araucárias, junto com a Mata Atlântica, são os dois biomas mais degradados do país. De acordo com Leopoldo Magno Coutinho, teríamos ainda 5% de mata residual, sendo que dessa degradação, 3 fatores contribuíram fortemente: captação de lenha pela população nativa, exploração pela indústria madeireira, moveleira e da construção civil e, por fim, temos a agropecuária.
Então, agora vamos comentar sobre alguns aspectos geográficos para a ocorrência dessa formação vegetal. Nós podemos citar a presença do clima subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, que confere o nome de floresta ombrófila mista, onde a ombrofilia significa ombros, umidade, filos, amor. Então podemos resumir uma floresta que gosta de umidade, com médias térmicas baixas, e também na presença de um solo resultante da decomposição de rochas vulcânicas, bem típicas da região dos Planaltos da Serra Geral, onde o campo foi realizado. A Serra do Rio do Rastro é uma paisagem de beleza incomparável. Sua estrada de acesso nos permite ir do topo do Planalto até sua base em 20 km. Para fins de comparação, em nossa viagem de ida foram necessários entre 100 e 200 km após nossa partida em Santa Maria para atingir o topo do Planalto, em Cruz Alta. A estrada conta com uma história de origem bastante curiosa e inusitada. Conta-se que foi utilizado um burro, equipado com um pincel, para definir o percurso da estrada, devido à tendência desse animal de escolher sempre o melhor e mais fácil trajeto para descer a serra. Bom, então agora vamos ver alguns aspectos da floresta ombrófila densa. Às vezes, a generalizamos como mata fechada, mas existe uma denominação própria para isso, que se chama floresta ombrófila densa, tendo uma característica muito marcante de ser sempre muito verde, repleta de vários tipos de plantas e árvores, algumas delas muito altas, entre 40 e 50 metros de altura. Além disso, temos 5 principais tipos de floresta ombrófila densa, sendo aluvial, com a presença da mata ciliar, densa das terras baixas, mais costeira, submontana, com o seu solo seco, montana, sendo mais uniforme, e altomontana, com a mata nebular. É fato, a colonização do Brasil foi iniciada pela costa, aproximadamente 500 anos atrás, em terras cobertas por exuberantes florestas tropicais, conhecidas atualmente como Floresta Atlântica. Atualmente, 100 milhões de brasileiros vivem em mais de 3 mil cidades construídas em terras onde anteriormente eram cobertas por esta floresta. Então, essa floresta atlântica ela foi desmatada principalmente para o uso de madeira em toras, lenha, carvão, agricultura, pastagem e construção de cidades. Portanto, essa ocupação desordenada resultou em vários remanescentes fragmentados que têm elevada pressão humana, causando dessa forma um grande impacto no ambiente. Agora vamos falar um pouco sobre o litoral, conforme podemos observar na APA da Baleia Franca. Bem como ocorre em toda a região litorânea do Brasil, o litoral catarinense é tomado por dunas, ocupado por uma vegetação chamada pioneira, ou seja, plantas mais simples que costumam ser as primeiras habitantes de uma área. Essas plantas pioneiras são representadas por uma vegetação de gramíneas, mato rasteiro e arbustos, bem como outras plantas. A característica mais marcante é que as plantas dessa região não possuem lenho. Isso ocorre porque a região é dominada por dunas, o solo é arenoso e pobre em nutrientes, além de possuir baixa capacidade de armazenamento de água. Dessa forma, podemos observar mudanças estruturais na vegetação, como, muitas vezes, a presença de folhas menores e mais grosseiras, como característica adaptativa para a sobrevivência dessas espécies. O principal problema enfrentado no litoral é a questão imobiliária, devido à forte pressão exercida para construir obras como condomínios de luxo em regiões inadequadas de solo frágil. Também podemos citar as mudanças antrópicas realizadas a fim de impulsionar a indústria baleeira, como a construção de moles. Essas interferências obrigam o mar a alterar sua dinâmica natural, fluindo com mais força em direções diferentes daquelas que ocorreriam naturalmente, o que gera como consequência um avanço mais rápido e uma maior erosão da costa, reduzindo cada vez mais a área de praia e atingindo construções próximas, por vezes causando a destruição delas. A proibição da caça de baleias no Brasil foi bastante tardia. A última baleia foi abatida no Brasil na década de 70, o que é algo muito recente.
Para mitigar os efeitos de anos de caça, que reduziram drasticamente a população de baleias, foi criada a Área de Preservação da Baleia Franca. Segundo o mapa apresentado a seguir de Alonso e Klein, dos tipos vegetacionais da região sul do Brasil, que nele compreendem a floresta de araucária, floresta atlântica, floresta estacional, os campos, cerrados e vegetação litorânea, abordamos alguns deles, como as florestas de araucária, floresta atlântica com o nome de umbrófila densa, floresta estacional e vegetação litorânea. Através dessa breve análise que fizemos, podemos perceber a importância que esses ecossistemas possuem nos seus locais e no entorno. Considerando que uma grande massa populacional vive e depende exclusivamente e diretamente desses ambientes, podemos dizer que a preservação da biodiversidade deles e a preservação deles como um todo, ela é importantíssima para a manutenção da vida das pessoas que estão em contato com esses locais. Portanto, preservar não é só beneficiar a natureza, mas sim estar englobando toda a massa populacional que se atribui de alguma forma desses ambientes.